Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Marco do ED Treinamento, como é que vocês estão? Estamos todos bem, né pessoal? Mesmo diante dessa crise grande, estamos vivos, graças a Deus, que é importante. Bom pessoal, hoje nós vamos gravar o nosso quarto vídeo, né, da série Administração, onde a gente vai falar sobre organizações. Algumas pessoas me perguntam, eu já tive vários alunos que tiveram essa dúvida, inclusive isso quando isso cai em matéria de concurso público, muita gente se perde, porque as pessoas elas confundem muito a questão das organizações. Algumas pessoas elas confundem o Código Civil e o Código Penal, o Código Civil como sendo toda uma estrutura de uma organização. E a bem da verdade, o Código Civil é o código raiz que determina quais diretrizes para uma organização. Mas dentro dessas diretrizes existem algumas outras normas e regras e leis que são instituídas, e algumas pessoas se perdem em relação a isso. Bom, primeiro a gente precisa definir o que é uma organização, né? Uma organização é uma estrutura composta por pessoas, certo? Que compartilham os mesmos direitos e deveres, ok? Então eu vou dar um exemplo. Existe uma estrutura de uma escola de samba. Então tem lá Salgueiro, Mangueira, Vai. Cada uma escola de samba dessa é uma organização. E cada uma escola de samba dessa, ela tem regras, ela tem pessoas que compartilham dos mesmos interesses, certo? E essas regras que ali são instituídas, elas fazem com que essa organização ela tenha vida. Se dentro dessa escola de samba não existirem essas regras, ela não terá uma sociedade em comum e ela não será uma organização. Por quê? Porque a palavra organização dentro da administração vem exatamente do que? De organizar, de foco, tá? De direção, tá certo? Bom, aí como que a organização ela é dividida? Então ela é dividida em pessoas, empresas, em leis, regras, norma e procedimentos, na moral, na ética e na cultura. Isso forma um processo de organização, um processo administrativo. Então vamos pegar uma empresa como sendo o carro-chefe para esse exemplo. Uma empresa, ela precisa ter direitos e deveres para que ela possa ser constituída como organização. Então, direito, já começa que ela não é uma pessoa física, ela é uma pessoa jurídica. Então, isso é um direito. Quais são os deveres? Os deveres que ela possa cumprir as determinações das leis, da moral, da ética e da cultura, certo? Isso é institucional, ok? Isso é determinado pelo Código Civil. Uma vez que ela sai da esfera civil, ela pode ir para a esfera penal e ser penalizada por qualquer coisa que ela faça que fira os princípios do Código Civil da humanidade. Agora, uma vez ela instituída como organização, ela tem direito a defender o seu patrimônio, instituindo o quê? Normas, regras e procedimentos, ok? Essas normas podem ser internas, escritas pelo departamento jurídico e técnico da empresa, como elas podem ser normas externas, como por exemplo a ABNT, Associação Brasileira de Norma Técnica, que determina o que ela faz de respaldo jurídico. Uma organização, ela tem que ter um fim. Uma escola de samba, ela tem um fim. Chegar no carnaval, ela ficar em primeiro lugar. Isso é o foco de uma escola de samba, que é uma organização. Agora, uma empresa, ela também tem um fim. Qual é o fim da empresa? O fim da empresa é gerar um produto ou um serviço. Tá certo? Então, quando se fala em organização, a gente também está falando das organizações sociais. Vou dar um exemplo. Um time de futebol, ele é uma organização social. Porque um time de futebol, ele não gera produto, tá? E também ele não gera serviço, tá certo? Eu não vi, na época que eu estudei administração, um jogo de futebol
ele ser considerado como um serviço? Ele é uma atividade esportiva, tá certo? Ele é uma atividade esportiva, mas ele está enquadrado dentro de uma lei, tá certo? De diretrizes e bases. Então existe lá o Ministério dos Esportes que determina que essa atividade esportiva seja reconhecido como uma organização. Então o Flamengo é uma organização, Esporte Clube Flamengo. Lá existem pessoas que trabalham, existe CNPJ, existem normas, regras e procedimento, existem leis, existem pessoas que pagam seus impostos e também tem fim lucrativo, tá ok? Aí algumas pessoas perguntam assim para mim: professor, uma ONG, uma organização não governamental é uma organização, tá? Uma ONG também é uma organização. É que outra coisa que muitas pessoas se atrapalham é achar que ONGs não tem fim lucrativo. ONGs tem fim lucrativo sim, pessoal. O que a ONG não pode ter é acumular riqueza. Como assim? Chegar no final do ano, ela tem que prestar uma conta e o caixa tem que estar 0, 0. Ou seja, tudo que ela ganha, ela investe. Ela não acumula riqueza, é diferente de uma empresa, é diferente de um clube de futebol. Ele é uma organização, mas é uma organização com fins lucrativos. Uma ONG também é uma organização com fins lucrativos, porém ela não acumula riqueza. É muito triste quando as pessoas acham que ONGs tem que viver só de doação. Pelo contrário, eu conheço ONGs em São Paulo que tem restaurante, eu conheço ONGs em São Paulo que tem cursos à distância, eu conheço ONGs em São Paulo que tem costura, que faz uma série de atividades que geram recursos para a ONG, para ela sair dessa história de estar pedindo. Ela mesmo se mantém. Se você entrar no YouTube, você vai encontrar várias ONGs assim. Agora, no final do ano, quando vai se prestar contas, aquele caixa ele dá 0, 0. Tudo que entrou é tudo que entra, tudo que sai. E sai de que forma? Em matéria de investimentos, tá certo? Então eles constroem uma piscina, eles constroem uma sauna, eles constroem uma sala fitness, eles constroem várias coisas. E aquelas ONGs vão crescendo e vão ficando muito organizadas, tá bom? Então, pessoal, uma outra coisa dentro de uma organização é uma coisa que nós chamamos de organograma institucional. Gente, imagine uma casa, vamos falar da nossa casa, tá? Imagine a nossa casa sem uma pessoa que manda. Eu não gostaria de passar nem perto de uma casa que não tem uma pessoa que tem o poder de mando. Dentro de uma organização, vamos chamar uma organização unifamiliar, tá? Que é uma casa, ela tem que ter alguém que tem um poder de mando. E esse poder de mando tem que estar na mão de uma pessoa que ele tem poder de decidir as coisas, ou seja, é aquela pessoa que gera o capital, o recurso financeiro. Você não pode, eu fico muito triste quando eu entro numa casa e vejo os filhos mandando dentro de casa sem colocar um pacote de arroz dentro de casa. O negócio é meio complicado, né? Porque já que a pessoa não tem dinheiro para dar a palavra final, porque quem dá a palavra final é quem tem um poder de mando, e o poder de mando está na mão daquele que pode fazer com que aquela organização funcione, você não pode mandar uma pessoa que não tem poder de mando determinar o que é certo e o que é errado. Isso não existe, né? Isso é fora de qualquer padrão de organização. Então, filhos, eles não, a não ser que eles sejam as pessoas que banquem aquele lugar. Mas se eles estiverem fora da esfera financeira, eles não podem ter a palavra final. Quem tem que ter a palavra final é o pai ou a mãe, tá ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu sou o professor Marco do ADD Mestramentos. Dizer a vocês que é uma satisfação imensa ser professor de vocês. Convido vocês a entrar na plataforma. Nós estamos com 100 cursos profissionalizantes muito bons. Eu estou colocando mais alguns ainda esse mês. O caminho da plataforma é admestramentos.com.br, tá certo? E desejar a vocês aí, hoje é quarta, né? Então tá chegando o final de semana, um bom final de semana para aqueles que estão parando hoje, tá ok? Então, pessoal, um beijão no coração, fica com Deus. Não vamos esquecer aí que nós estamos aí diante de uma pandemia, né? E tá complicado, mas maior do que Deus ninguém. Tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa. Eu já não sei nem como é que eu tô respirando, entendeu? Porque o peito tá muito apertado. Não só apertado de uma dor física, como também apertado por ver, né, o coração, por ver tanta desgraça que está acontecendo nesse país. As pessoas não têm ideia de quantas pessoas estão passando necessidade,
E essas ajudas emergenciais que o governo tem colocado aí, elas não é a solução, tá certo? Mas só Deus para poder resolver esse problema, tá bom, pessoal? Então fica com Deus, um beijão no coração e até a próxima, pessoal. Tchau.